mas as pessoas que controlam a minha carreira, meu staff, minha irmã, meu empresário, eles sabem da minha vontade, os clubes também sabem da minha vontade, do que eu quero. Isso faz parte, a gente tem até o dia 7 de março para se definir isso. Isso é o prazo legal, né, em que você pode escrever o jogador. Salve, salve nação, chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão. Vamos reagir aqui ao pessoal do programa ESPN FC. Zinho detonou a fala de Léo Ortiz, ele deixando claro que quer vestir a camisa do Flamengo, né? Então, Zinho deixou sua opinião a respeito desse assunto. Tem também a coletiva de apresentação de Matias Vina, como também a renovação de contrato de Fabrício Bruno. Então, já chega, se inscreve no nosso canal, deixa o like para ajudar em nosso crescimento. Por quê? Porque o Léo Ortiz deu uma declaração dizendo que todo mundo já está sabendo da vontade dele. Aí, obviamente, na entrevista coletiva de hoje, o Braz também foi perguntado sobre esse assunto. Vamos ouvir. Bom, como eu falei, eu respeito muito a camisa do Red Bull Bragantino e vou honrar até o final, enquanto eu tiver contrato e nada tiver resolvido, eu vou jogar e vou dar meu sangue, não vou em nenhum momento desmerecer o clube por causa disso. Como eu disse, me deu a oportunidade quando poucos clubes me dariam. Eu sei que as coisas estão andando, eu dei um passo atrás a partir do momento que começou os jogos, porque eu preciso focar só nisso, né? Não dá para ficar me distraindo com outras coisas e o comprometimento sempre vai ser com o clube que eu estou jogando agora. Mas as pessoas que controlam a minha carreira, meu staff, minha irmã, meu empresário, eles sabem da minha vontade, os clubes também sabem da minha vontade, do que eu quero. Então acho que na conversa as coisas vão se ajeitar. Eu sei que as coisas às vezes estão demorando mais do que a gente deseja e criando às vezes uma novela, entre aspas. Mas as pessoas como eu disse, as pessoas que controlam a minha carreira estão lidando com isso e sabem da minha vontade. A vontade do jogador foi explícita, até por ele. Ele já externou isso, inclusive, para os dirigentes do Bragantino. A gente agradece a escolha dele, a gente agradece o entendimento de que para a carreira dele a vinda para o Flamengo seria importantíssima, mas a gente também respeita e muito a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida sobre o atleta que a gente respeita, a gente tem o nosso limite financeiro, a gente tem o nosso entendimento de mercado, até quando ou quanto que a gente pode estar. Então, assim, isso faz parte, a gente tem até o dia 7 de março para se definir isso. Isso é o prazo legal, né, em que você pode escrever o jogador. Então tem aí 2 semanas ainda para essa definição, um pouquinho mais, na verdade, né? Hoje é dia 19 de fevereiro. O Léo Ortiz deixou claro, Zinho. O Léo Ortiz, acho que assim, é educado, assim como o Braz também é educado, mas falta a questão financeira. Eu tinha a compreensão de que esse negócio estava paralisado. Depois dessas 2 entrevistas, parece que já não é bem isso. Assim, esse futebol, né? Porque assim, eu não concordo muito com esse desenrolar todo, né? O atleta tem contrato com o Bragantino, tá jogando pelo Bragantino. Isso é todo respeito. Mauro Naves, com todo respeito. Sim. Se fosse ao contrário, você acha que ele estava jogando no Flamengo? Quando ele fosse tocar na bola no Maracanã, ia ser uma vaia tão grande. É verdade. Que ele não conseguiria jogar mais no Flamengo. Então é todo respeito ao Bragantino. Ele consegue dar essa entrevista falando que quer vir para o Flamengo, mas continua jogando lá, porque não tem a mesma pressão. Porque é complicado isso, gente. O cara tem contrato lá, tá jogando, e aí vai dar entrevista, falar, não, meu desejo não é esse e tal. Aí o dirigente do Flamengo também vai dar entrevista. A minha conduta profissional não é essa. Eu acho que assim, não teria que estar sendo discutido isso, não. Via imprensa, né? Não sei se tem um jogo de interesse para pressionar mais a saída do atleta, mas assim, a conduta tem que ser entre dirigentes, conversa ali, ó, minha pedida é essa, não é essa, tal, acabou. Não tem que ficar dando explicação, falando muito. O atleta também, na minha visão, não tinha que dar esse tipo de entrevista, né? Porque eu tenho um contrato, tenho que respeitar. Ah, não, eu respeito o Bragantino, eu vou dar o máximo até...
É porque está no Bragantino que não tem uma torcida que pressiona tanto. E não sei se não está sendo pressionado. Por mais que tenha um número menor de torcida. Mas, ao contrário, se ele está em qualquer time de massa de torcida, ele não conseguiria dar um chute na bola. Da pressão que essa torcida ia fazer. Pô, o cara não quer ficar aqui, não quer jogar aqui, quer ir para outro clube. Então, assim, não acho legal esse tipo dessa conduta, é a minha opinião. E acho que, assim, se ele for contratado, acho que vai ser contratado, vai chegar uma hora que essa pressão aumenta cada vez mais, que vai sair o negócio, vai chegar para brigar por posição no Flamengo. Não chega como titular absoluto. É bom jogador, muito bom jogador, mas o Léo Pereira está bem. E o Fabrício Bruno também, que renovou o contrato. Queria mandar um abraço pro conselheiro Miranda, que está assistindo, mandou uma mensagem para mim aqui. Falou que ele... Olha só como é que é a empolgação da torcida do Flamengo. Você vê como é. Zinho, eu entendo que o Zinho falou que é conduta de profissional. Mas chega uma hora que o próprio jogador percebe que o negócio não andou. Chega uma hora que o jogador tem a percepção de que não está do jeito que ele queria. Aí, antigamente, Zinho, quando eu chegava perto de você, quando eu chegava perto dos caras, tinha aquela letra. Sabe como é que é? Entendeu? Hein, Mauro? Tinha que o cara vinha e te dava uma letrinha. Aí você já encaminhava um enredo. Quero ver ele dar essa entrevista jogando no Corinthians, jogando no São Paulo. Porque não tem mais... Não tem mais... Quer ir pro Flamengo. Não tem mais a letra. Que é o convívio do repórter com o jogador. Ele dava uma letrinha, eu tô querendo ir, mas os caras estão aqui, estão embaçando. Então o repórter já construía o enredo, né? O que ele fez? Ele pediu, por favor, gente, me negocie. Isso é um pedido do Léo. O Léo Ortiz acabou de fazer um pedido ao Bragantino. Eu já manifestei meu interesse, eu quero ir, por favor, me libere. Ele só faltou dizer, ele disse educadamente tudo que eu estou dizendo aqui. Me liberem, por favor, acertem com o Flamengo uma quantia que seja viável para o Flamengo e para o Bragantino. Tudo bem, Léo Ortiz. Você é titular do meu time, jogador que pelo meu time você foi convocado para a seleção, você é fundamental, importante e tem um valor para você sair. E o time que você quer ir não quer pagar. Não, o problema aí mas ele se sentiu... Ele chegou no limite dele, não tem mais para onde correr. Sim. Ele está no limite dele. Então o que ele fez? Não tá errado, não. Foi um pedido para o Bragantino. Também acho que o Bragantino não está errado, não. Como a presidente do Palmeiras falou pro Gomes. Você quer ir para a Arábia? Paga a multa. Mas eles não querem pagar a multa. Fica. Então fica quieto aí. Esse caso tá me lembrando o caso do Mateuzinho. E aí o Zinho tem razão. Daria pro Mateuzinho, com esse papo, vem Corinthians, volta, vem e treina, volta, entrar no Maracanã para defender o Flamengo? Não, ele falou, dá um tempo aqui, vamos esperar. Porque também me parecia muito claro que uma hora ou outra o negócio ia sair, como acabou saindo. Mas ele não deu nenhuma... Eu pelo menos, não vi nenhuma declaração dele nesse sentido, mas o Corinthians dava a entender que ele, Matheus, queria vir. Então, assim, lógico, não teve uma declaração como o Léo deu ali. Sim. Eu quero ir sim e tal, blá, blá, blá. Mas quando ele chega aqui na primeira entrevista, ele se declara tal, porque evidentemente ele estava passando isso para os dirigentes do Corinthians. E aí é como diz o Zinho. O torcedor fica lá e fala, esse cara aqui parece que ele já foi, o que ele vai fazer aqui? Mas o Bragantino vai segurar o máximo possível. Léo Ortiz entrou no jogo, porque o Bragantino... começou no banco, né? Isso não sei se mas era um time misto. Não, era um time misto, time poupado por causa da Libertadores. Era para poupar. É verdade, tem Libertadores amanhã. O Bragantino é amanhã. Ficou mais feio ainda pro São Paulo, que era no Morumbi o jogo, não ter ganho logo, tal, com tranquilidade, porque era um time misto, visando o Libertadores. Aí, na hora lá, o Caxias falou, vamos dar uma reforçada aqui, entrou o Léo Ortiz, faz uma diferença enorme na defesa. É como se saísse alguém para entrar o Gomes mesmo, assim, no Palmeiras, fosse o contrário. Ele foi muito bem, de cabeça, toda hora, o narrador só falava o nome dele, corta, Léo Ortiz, mas na hora do gol do Caleri, aí o Caleri deu um tranco nele, ele foi pro chão, o Caleri pimba por cima do goleiro. Mas, certamente, antes daquele gol, o Flamengo olhava assim e falava, esse zagueiro aqui vai disputar comigo aqui. Mas vocês têm razão, porque o Fabrício está falando até em seleção agora, pô. E foi apresentado. Apresentado não, né? Quem foi apresentado foi o Vinha, que foi contratado. O Fabrício teve o contrato renovado. Vamos ouvir os dois para a gente fechar aqui o nosso assunto de Flamengo, que foram as apresentações de hoje, as entrevistas coletivas de hoje. Primeira apresentação de Matias Vinha. Aqui está muito em cima, tem uma organização muito grande. Eu já também estava acostumado quando estive aqui no Brasil, então eu acho que
que isso também me motivou para vir para aqui, é jogar também muito jogo. Eu estava num equipo que não jogava muitas competências, só jogava a Série A, então jogava uma volta à semana. Vir para aqui para ter muito jogo. E a competência aqui, acho que a competência que tem no futebol brasileiro é muito em cima, então... Grande jogador, trabalhei com ele 2 anos, chegamos à final da Copa Sul-Americana junto e performando. Então, um cara extremamente amigo, extremamente parceiro que eu me dou bem no dia a dia. Mas acima de tudo, aqui dentro do clube também teve ótimos zagueiros, extremamente dedicados ao clube e se entregando ao máximo também. Falar de seleção é sempre um privilégio falar, mas que para eu estar lá eu tenho que estar performando no meu clube. Acho que o mais importante de tudo é eu estar performando aqui. Se o treinador que está lá achar que eu mereço, eu vou ficar extremamente feliz. Então, é uma coisa que eu sonho, é um projeto que eu tenho para minha carreira e continuar trabalhando, se dedicando como venho fazendo até aqui, para na hora que aparecer eu estar preparado. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco sobre a fala de Léo Ortiz, né? A entrevista que ele concedeu recentemente, né? Após a partida do Bragantino, deixando claro o seu desejo de vestir a camisa do Flamengo. De fato, isso não é algo que se diga por um jogador profissional, ainda mais sendo ele o principal jogador do Bragantino. Ele não pode deixar claro, ele não pode vir a público dizer que quer jogar em uma outra equipe, sendo que é o Bragantino que paga o seu salário, sendo que é o Bragantino que tem contrato vigente com ele, né? Eu sou flamenguista, quero que ele venha vestir a camisa do Flamengo por ser um excelente zagueiro, mas estamos aqui analisando pela razão, né? Se fosse um jogador do Flamengo falando dessa forma, eu também estaria chateado. Ele não pode se envolver dessa forma, ele não pode dar entrevista e deixar claro que quer sair do clube, né? O clube fica um pouco chateado, né? Isso pode até prejudicar as negociações com o Flamengo, né? Já que as negociações estão complicadas, ele vindo a público dizendo que quer sair, né? É complicado, isso prejudica e muito as negociações, né? Essa semana deve ter uma resposta final do Bragantino se vai negociar o jogador com o Flamengo ou não, né? Precisamos que essa novela tenha um encerramento de uma maneira satisfatória ou não, já que o Flamengo precisa de um resultado final para saber se vai contar com o jogador ou se terá que buscar um novo nome no mercado da bola. O nome preferido é Léo Ortiz, é o zagueiro que Tite pediu para contratar, é zagueiro de confiança, né? O jogador já foi treinado por Tite na seleção brasileira, então ele viria praticamente para ser titular, né? Com certeza é difícil porque tanto Léo Pereira como Fabrício Bruno, né, os dois estão bem na zaga do Flamengo, né? O Flamengo sofreu poucos gols aí nessa temporada 2024, mas pela qualidade, né, pelo futebol que apresenta Léo Ortiz no Bragantino, se ele começar a jogar bola aí no time titular do Flamengo, dificilmente vai sair, né? Então, Zinho deu sua opinião, Zinho foi totalmente contra a essas falas que Léo Ortiz concedeu em entrevista. E eu penso da mesma forma, não é porque eu sou flamenguista que eu vou dizer que ele está certo, pelo contrário, ele está errado, né? Deixar claro em entrevista coletiva que quer sair de sua equipe para vestir a camisa de outra, é uma falta de respeito com a instituição Bragantino, né? Como o Flamengo não tem nada a ver, fica apenas observando de longe e aguardando uma resposta final. Vamos torcer que nesses próximos dias, o Bragantino aceite a proposta do Flamengo, ceda um pouco mais, diminua os valores e o Flamengo, né, anuncie oficialmente a contratação do jogador, né? O Flamengo que, se fechar a contratação de Léo Ortiz, estaria fechando, né, o elenco principal para a temporada de 2024, né? O próximo jogo do Flamengo é amanhã contra o Boa Vista. Vamos torcer que o Flamengo vença e reassuma a liderança do campeonato. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa fala de Léo Ortiz? Ele está certo ou errado? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.